Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Completamos agora as primeiras 20 entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram no mundo. Nas primeiras semanas estivemos essencialmente na América do Norte, entre os Estados Unidos, o Canadá e a Bermuda, mas também na América do Sul e na Europa, desde o Rio de Janeiro e São Paulo até à Noruega. Hoje vamos chegar ainda mais longe, à Ásia, para conhecermos um advogado feialense que trabalhou em Macau e vive no Vietnã. Chama-se Luís Mesquita de Melo. Nasceu na cidade da Horta, em 1964, e licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Em 1990, rumou até ao Oriente. Foi assessor da Presidente da Assembleia Legislativa de Macau, trabalhando no gabinete para a modernização administrativa. 7 anos depois, regressou a Portugal para assessorar o Ministro da Economia, exercer a advocacia e lecionar na Universidade Independente. Em 2005, voltou para Macau. Foi vice-presidente executivo, conselheiro-geral e administrador delegado do grupo Las Vegas Sands, a concessionária de jogo americana. A partir de 2010, passou a exercer a advocacia em Macau, trabalhando para empresas ligadas à indústria do jogo e ao desenvolvimento de projetos na área do turismo. Em 2020, mudou-se para o Vietnã e fixou residência permanente na histórica cidade de Saigon, atual Ho Chi Minh. É agora o vice-presidente responsável pelos serviços jurídicos da Logis Hospitality Holdings, o maior investidor americano na área da hospitalidade e do jogo, detendo 25 hotéis e resorts e um casino no Vietnã, na Tailândia e no Camboja. Tem 2 livros publicados. Em 2019, A Umidade dos Dias, pela editora de Macau, Capítulo Oriental. Em 2022, Navegações e Outras Errâncias, editado pela Companhia das Ilhas, da sua vizinha Ilha do Pico. Dr. Luís Mesquita de Melo, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista biográfica nas Conversas da Diáspora. O prazer é meu, é um prazer estar consigo e poder, de tão longe, voltar um bocadinho à terra. É o nosso entrevistado mais longínquo. Está a 7 horas de diferença desde o Vietnã até aos Açores. Recorro ao título dos 2 livros para colocar a primeira questão. A sua vida tem sido feita de navegações e outras errâncias para fugir à umidade dos dias nos nossos Açores. Eu gostaria de dizer que tem sido, com certeza, navegações, não só em sentido figurado, mas também até reais, porque eu sou um velejador, nasci, por ter nascido na ilha, numa ilha, sempre, a vela sempre foi uma coisa muito importante para mim, e que não tem sido muitas as errâncias, e que eu tenho mais ou menos acertado nas opções e na escolha do caminho. Mas é verdade, quer dizer, o meu percurso é um percurso idêntico a muitos outros açorianos, que de uma maneira ou outra nascem, crescem, estudam e chega um momento de ir tirar um curso superior, que foi o meu caso, tirei o curso de Direito, e nunca tinha, ou não tinha planeado ausentar-me de Portugal, surgiu por acaso. Na altura eu tinha uma série de colegas que tinham ido trabalhar para Macau. Isto foi na altura em que foi anunciada a transferência da soberania de Macau de volta para a China, e, portanto, o governador na altura, o general Vasco Rocha Vieira, tinha, portanto, criado equipas de projeto, e a missão na altura era modernizar o sistema legal de Macau, que era um sistema muito antigo, tinha leis. Eu lembro-me que a lei das sociedades comerciais era uma lei de 1901,
que ainda estava em vigor em Macau. A lei era a lei do inclinato ultramarina de 1952 e, portanto, era preciso fazer, o governo português tinha-se comprometido a modernizar o sistema jurídico de Macau antes de ocorrer a transferência. E foi nesse contexto e através de alguns colegas de curso e alguns conhecimentos que surgiu a oportunidade de ir trabalhar nesse projeto, que na altura me pareceu aliar um desafio profissional à possibilidade de conhecer o Oriente distante, e foi essa a razão primeira de decidir partir. Até porque o Oriente exerce sobre nós um fascínio, de que falaremos, aliás, certamente mais adiante. Começamos por falar dos teus 2 livros e já agora pedia-lhe que nos explicasse de que é que tratam ambos. Muito bem. A escrita, o meu pai foi também escritor, Fernando Melo, foi jornalista, foi pioneiro da televisão no Faial, ainda me lembro. É filho do Sr. Fernando Melo, da RTP. Exatamente. Não tinha feito essa relação. Eu lembro-me de o ver carregar a câmara no Faial para ir fazer as suas reportagens, e ele escrevia, e eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa à noite. Ele estava no seu pijama de flanela às riscas, a fumar o seu alto mar e a escrever. E isso sempre teve uma influência enorme. Eu, desde novo e mesmo na altura do liceu, as pessoas diziam que eu escrevia bem, que tinha jeito, mas foi uma coisa que foi sempre sendo adiada por razões profissionais. E o trabalho que eu desenvolvo como advogado, como jurista, como consultor, como conselheiro, é um trabalho que envolve ler muito, escrever muito, e, portanto, a disponibilidade para escrever outras coisas é sempre diminuta. Foi, aliás, na sequência do falecimento do meu pai que eu escrevi um primeiro texto que se chama Carta de Mariar, em que eu fazia um bocado o retrato da vida dele e da nossa relação. E na sequência desse texto, que foi de facto o pontapé de saída ou de partida, eu reuni um conjunto de textos que, ao fim e ao cabo, retratam aquilo que foi para mim crescer num arquipélago no meio do Atlântico, e, portanto, atravessa toda uma série de emoções da juventude, desde as arcadas do liceu, aos baleeiros, à Bahia, ao Lar do Infante, a todas essas coisas que nos marcaram. E portanto, é também um exercício de saudosismo. Também é uma forma disso, exorcizar a distância, e de me fazer. É engraçado porque eu só consigo escrever sobre os Açores quando não estou nos Açores. E, portanto, vou exorcizando essas saudades e a falta que os Açores me fazem, porque eu estou muito ligado, eu sempre tive. Eu não passo um ano que não vá aos Açores, porque preciso de carregar as baterias e preciso dessa insularidade e do mar para conseguir estar o ano todo noutros ambientes geográficos e noutros climas que são totalmente diferentes. É curioso, como se isso fosse a sina do imigrante, em que a distância física acentua a proximidade emocional. Quanto mais longe está, mais próximo se sente da sua terra natal, porque a gente dá mais valor àquilo que tem quando perde, de alguma forma. Por curiosidade, como é que faz essa viagem do Oriente para a Horta e de volta, com várias escalas por meio, certamente? Sim, hoje em dia já os voos são mais longos e, portanto, as escalas são menores, mas eu normalmente viajo ou via Turquia, via Istambul, ou via o Dubai. Portanto, faço Saigon e antes fazia Hong Kong, Dubai ou Istambul, depois Istambul ou Dubai, Lisboa, e depois o último saltinho até aos Açores. Depois de passar por esses grandes países, quando chega à nossa querida e pequena cidade da Horta, o que é que sente, exatamente? A Horta, apesar de ser de facto uma cidade pequena, mas foi uma cidade que sempre foi muito cosmopolita.
E, portanto, sempre foi uma cidade aberta para o mundo, foi uma cidade de estrangeiros, dos iates de recreio, foi a cidade das companhias de cabos submarinos, da base aliada, da Segunda Guerra, e, portanto, sempre foi uma cidade com muita gente de fora e aberta para o mundo. E, portanto, eu sinto muito isso quando volto ao Faial, que apesar da pequenez, é a mais pequena cidade, ou a mais pequena, maior cidade do mundo, como disse o Pedro da Silveira. E já agora, voltando um bocadinho atrás àquilo que tinha dito, que também, como disse o Daniel de Sá, a pior forma de ficar na ilha é sair dela. E, portanto, exatamente. A sua infância e juventude no Faial, curiosamente, ficam marcadas por uma intensa atividade desportiva. Foi campeão nacional de salto em altura em iniciados, foi campeão regional de basquetebol, também guarda-redes do Atlético das Angústias em júniores, mas também praticou hóquei em patins e fez vela. Como é que um desportista faialense vai para Lisboa estudar Direito? Foi uma mudança engraçada, porque eu, desde muito novo, e até tendo alguns exemplos na família, o meu sonho era ir para a Marinha. Eu queria mesmo, e desde, enfim, essa ligação que eu tenho ao mar, eu queria ir para a Marinha Mercante. Tinha vários tios, primos, que foram comandantes da Marinha Mercante. E lembro-me que quando eu acabei o 9º ano, tive uma conversa com o meu pai, que me explicou que a Marinha Mercante Portuguesa não era propriamente o barco do amor, que naquela altura que tinha todo o glamour e o charme de ser comandante de um navio nas Caraíbas, e que, portanto, que era de facto, infelizmente, uma marinha em decadência, e que, portanto, o futuro que me estaria destinado seguindo essa via seria provavelmente fazer o transporte de mercadorias entre Lisboa e os Açores, e pouco mais do que isso. Portanto, não havia uma vocação universal, mundial, da Marinha Mercante Portuguesa. E nessa conversa, aquilo que o meu pai me disse foi: se queres viajar e conhecer o mundo, é melhor que profissionalmente o faças de outra forma e deixes o mar para a tua atividade de prazer enfim, e que possas tirar todo o proveito que não seja propriamente o exercício de uma profissão relativa ao mar. E então, nesse contexto nacional, pelo direito. Exatamente. E nesse contexto, aquilo que nós falámos e a possibilidade era ir para a diplomacia, para a carreira diplomática. E, portanto, quando eu decido ir para Direito, vou para Direito com o intuito e a ideia depois de me candidatar à carreira diplomática. E depois, como sempre na vida, as coisas acontecem um bocado por acaso, eu comecei-me a interessar mais pelo que é verdadeiramente jurídico no curso de Direito, e tive um professor, o professor Carlos Pamplona Corte Real, no primeiro ano, que me influenciou muito, e, portanto, eu depois comecei a entusiasmar-me com o curso em si. Depois, a partir do 3º ano, fui monitor de Direito das Obrigações, de Direito Privado, e acabei depois por esquecer a diplomacia. E fiz o estágio. No seu caso, a advocacia acabou por ser uma espécie de diplomacia que lhe fez viajar pelo mundo, vencendo a distância do mar, e, portanto, acabou por juntar 3 circunstâncias numa só, relativamente àquelas que eram as suas opções. É verdade, é verdade. É curioso porque, depois de lecionar na própria Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em vez de continuar no continente ou de regressar aos Açores, decide então atravessar o mundo e ir trabalhar para Macau. Já nos falou dessas motivações iniciais. Mas depois, como é que chega a assessor da Presidente da Assembleia Legislativa de Macau, e quais são as melhores recordações que tem dessa experiência política? Tenho muito boas recordações. Portanto, eu trabalhei 2 anos nesse gabinete que se chamava Gabinete para a Modernização Legislativa.
com um colega meu, que era amigo também da Faculdade de Direito, que era o Dr. Jorge Costa Oliveira, e ao fim de 2 anos tinha falecido o então Presidente da Assembleia Legislativa, que foi um insigne macaense, o Dr. Carlos Assunção, representante de toda a comunidade macaense, um advogado e um homem de uma inteligência superior, e foi eleita para Presidente da Assembleia Legislativa a doutora Anabela Ricci. E, portanto, a doutora Anabela Ricci, quando inicia as suas funções e cria um gabinete de apoio portanto, de origem, convidou-me para ir trabalhar com ela. Portanto, eu já tinha tido várias interações com a Assembleia Legislativa no processo de feitura de leis e, portanto, conhecíamos e ela achou que eu teria o perfil para assessorar, e depois eu fui para a Assembleia Legislativa em 1992 e depois fiquei mesmo só como assessor dela e foi um percurso muito interessante. Foram tempos importantes para Macau, em que se debatia muito a transferência, e foi uma transferência de soberania exemplar. E nessa forma foi também um trabalho muito importante. Mas sendo português e vivendo em Macau, nessa fase da transição, o que é que sentiu quando a nossa bandeira foi dobrada definitivamente e trocada pela chinesa? Pois, eu saí 2 anos mais cedo, eu não fiquei mesmo até ao fim, portanto a transferência teve lugar em 99 e eu em 97 tive também um convite para voltar a Portugal. Nessa altura eu estava a trabalhar com o Dr. José António Pinto Ribeiro, que depois foi Ministro da Cultura em Portugal, mas ele foi o autor do projeto do Código das Sociedades Comerciais para Macau. E no âmbito das idas dele a Macau, nós trabalhámos em conjunto e ele queria muito que eu viesse trabalhar com ele para Lisboa. E foi ele que foi plantando a semente de que era tempo de voltar, que, enfim, que os dias de Portugal do Oriente estavam contados e que queria muito que eu viesse trabalhar com ele. Foi mais fácil assessorar a Presidente da Assembleia Legislativa de Macau ou o Ministro da Economia de Portugal? Pronto, eu nessa altura ainda era assessor da Presidente da Assembleia Legislativa e quando venho a Portugal, porque o Dr. José António Pinto Ribeiro me disse, venha, porque temos que discutir o que é que vai fazer a seguir, eu vou a Portugal na altura em que estava a ser criado ou implementado, não sei se se lembra, do Plano Mateus. Sim. E, portanto, o Ministro da Economia na altura era o professor Augusto Mateus. E o professor Augusto Mateus também estava à procura de um assessor para a área legislativa e da feitura das leis, e quando eu vim a Portugal tive uma conversa com ele e com o Dr. José António Pinto Ribeiro e foi assim que ficou decidido que eu iria trabalhar com o professor Augusto Mateus como seu assessor e depois quando ele saísse do governo ou quando acabasse essa relação, eu então iria para o escritório do Dr. Pinto Ribeiro. E foi assim que eu regressei a Portugal, porque decidi na altura que, enfim, eu já estava há 7 anos em Macau e que era a altura de voltar. A verdade é que depois voltou a Macau durante ainda mais tempo. Ao todo, creio que viveu no território durante cerca de 22 anos, em 2 períodos, de 7 e de 15 anos. Foi mais uma opção ou mais uma obrigação? Certamente foi a primeira vez e principalmente voltou a segunda porque gosta de viver em Macau. Sim, eu confesso que quando regressei de Macau em 1997 voltei com muitas saudades de Macau e portanto foi um regresso a Lisboa que não foi fácil voltar a encaixar-me na forma de pensar, de trabalhar, enfim, da advocacia de Lisboa. E eu sentia muita falta do Oriente, sentia muita falta não só de Macau, mas tudo de Hong Kong, da Tailândia, das Filipinas, enfim, de todo o sudoeste asiático, por onde andei, tinha andado aqueles 7 anos. Mas também lhe confesso que pensava que os dias da Ásia tinham terminado e, portanto, eu encarei
o regresso a Portugal e o recomeçar, e depois quando estava no escritório do Pinto Ribeiro, que, enfim, que era esse o meu futuro, até que também do nada surge um e-mail a dizer, e foi um encontro perfeitamente fortuito entre um executivo da Las Vegas Sands e um amigo meu em Hong Kong, no bar do Yacht Club de Hong Kong, que se encontraram por acaso ao final de um dia de trabalho, e esse executivo, sem saber que essa pessoa me conhecia, disse-lhe que estavam à procura de um advogado sénior, de preferência alguém que conhecesse Macau, e esse meu amigo disse, eu por acaso conheço, ele teve 7 anos em Macau e penso que se calhar consideraria voltar. E foi assim. E de facto voltou e ficou o dobro desse tempo. E voltei. Mas como é que é viver em Macau? Ainda para mais no seu caso, ligado ao mítico mundo do jogo, embora por via jurídica. O que é que fascina tanto no Oriente Central, neste caso em Macau em particular? Macau é de facto o chamado melting pot em termos culturais, e é de facto um caldeirão de culturas, e é um ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente. E eu gostava muito do Macau antigo, porque eu vivi 2 Macaus completamente distintos. O Macau até 1999 não tem rigorosamente nada a ver com o Macau que eu fui encontrar em 2005. Quais são as grandes diferenças entre o Macau português Macau era uma cidade, eu diria, sonolenta, era uma vila, digamos assim, que não havia nada praticamente antes, quer dizer, queria-se comprar qualquer coisa, tinha que se ir a Hong Kong, mas era uma vida muito cosmopolita, no sentido de que havia um contacto entre a comunidade portuguesa, a comunidade chinesa, haviam as instituições desse encontro de culturas, o clube militar, portanto, havia uma presença portuguesa, os restaurantes portugueses, e isso era uma visão muito romântica do que era estar no Oriente, porque Macau era um sítio muito especial nesse sentido. Depois, quando voltei em 2005, Macau era uma Las Vegas em construção, basicamente. E isso, embora do ponto de vista profissional tenha sido muito bom para mim, e foi uma opção que ao fim e ao cabo, projetou-me nessa área e ajudou-me a aprender imenso, e foi aí, a partir de 2005, basicamente, que eu me especializei na área do jogo e dos resorts integrados, mas apesar de ser, e sobretudo sobretudo esses 5 anos, foi um momento de grande expansão de Macau, e eu conheci imensas pessoas famosas do mundo das artes porque acontecia tudo em Macau, os concertos, os acontecimentos. Macau passou de facto a estar na ordem do dia e ficou conhecido no mundo, e portanto toda a gente ia a Macau, toda a gente queria ir ver o que é que tinha sido desenvolvido e feito, que eram de facto, enfim, prédios. O edifício do Venetian Macau era o segundo edifício maior do mundo, portanto com 3.000 suítes, maior do que esse edifício só na altura era um armazém de flores na Holanda. Mas enfim, havia um conjunto de razões porque Macau de facto ficou conhecido no mundo inteiro. Ora, apesar de tudo isso, em março de 2020 decide trocar Macau pelo Vietnã e fixa a residência permanente na mítica cidade de Saigão. Qual foi exatamente o impacto inicial dessa nova mudança na sua vida, ironicamente até no início da pandemia? Essa mudança foi também um bocado por acaso. Aliás, também tem uma história que foi, eu já estava a trabalhar num projeto grande da área do jogo, na altura, um projeto chamado Outram, que era também detido por uma empresa americana, um grupo americano de Nova Iorque chamado Arbinger, e eu, na altura, o acordo que tinha com eles é que eu trabalharia nesse projeto, mas continuaria a viver em Macau.
e, portanto, durante 5 anos, de 2015 a 2020, eu estava uma semana em Macau e uma semana no Vietnã. E, portanto, andei a fazer essa vida durante 5 anos. Até que, em março de 2020, no dia 16 de março, mais propriamente, vim para Saigão com a minha mala de viagem para uma semana e ainda não voltei a Macau. 3 anos que não volto a Macau, porque depois, com a pandemia e as quarentenas de Macau, que eram 21 dias num quarto de hotel, mais 14 dias no regresso aqui, eram 35 dias para ir ver a família, fechado num quarto de hotel, e portanto não foi execuível ir a Macau. E aconteceu também, em simultâneo com isso, que o projeto em que eu estava a trabalhar, que era o projeto do Outram, foi comprado por este grupo, outro grupo americano chamado Warburg Pincus, e que temos, 20, como disse, cerca de 25 hotéis e o casino, e depois eu acabei por ficar como General Counsel do grupo, e era um requisito que eu estivesse permanentemente em Saigão. Portanto, a pandemia, de certa forma, facilitou eu fixar residência permanente aqui desde 2020, mas em qualquer caso eu seria obrigado a mudar-me para aqui permanentemente. A verdade é que é agora vice-presidente, responsável pelos serviços jurídicos do maior investidor americano de hospitalidade e de jogo no Vietnã, na Tailândia, no Camboja. Decididamente, o direito, o jogo e o Oriente são o triângulo da sua vida? São o jogo numa fase mais tardia. Eu diria que o direito e o Oriente, e talvez acrescentaria a escrita. Portanto, publiquei o Navegações e Outras Errâncias, e já estou a escrever o 3º livro, e o 3º livro tem ainda como ponto de partida os Açores, mas já é mais uma viagem pelo mundo, e portanto vai-me permitir também escrever e descrever muitas das minhas experiências em Macau, no Vietnã, e acho que o Vietnã tem material literário que nunca mais acaba. E, portanto, no seu caso, sente-se um açoriano no Oriente, agora no Vietnã? A correria da Ásia faz esquecer a tranquilidade do Faial? Não, eu sou e serei sempre um açoriano, um faialense que ama muito a sua terra, não pode viver sem ela, e há de voltar um dia. Não sei exatamente quando, mas já esteve mais longe. Portanto, o Oriente foi, ao fim e ao cabo, a minha casa e o meu mundo nos últimos 24 anos, mas é uma viagem, é um percurso que irá sempre acabar nos Açores. Portanto, não me fico nesse caminho, não me fico em nenhum outro lado que não seja os Açores. Mas do que é que sente mais falta quando recorda os Açores aí do outro lado do mundo? Sinto falta do mar, que é uma presença que foi sempre uma presença na minha vida desde que comecei a fazer vela no centro de vela, nos Luzitos, enfim, quando tinha 6, 7, 8 anos. Sinto falta do mar, sinto falta dos amigos. Tenho muitos e bons amigos que me acompanharam no liceu, até alguns no tempo da escola, e é sempre um prazer voltar. E, sobretudo, sinto falta de ver o pico, sinto falta de olhar para o canal e perceber naquela geometria toda a gente que já chegou, toda a gente que já partiu, e ao fim e ao cabo eu acho que o Faial e a Horta é um ponto de encontro, e eu sinto muita falta de estar nesse ponto de encontro, porque aí continuam, é não só um encontro com o passado, mas também um encontro com o futuro e com tudo o que acontece de bom nas ilhas. Eu acredito muito, sempre acreditei muito, e já viajei muito. Encontrei na Nova Zelândia talvez algumas semelhanças com os Açores em termos de paisagem, em termos de belezas naturais,
mas os Açores são um dos sítios mais bonitos do mundo, por onde eu passei, e isso ninguém pode retirar os Açores. E isso dito por um faialense a partir do Vietnã tem um significado ainda mais especial. Dr. Luís Mesquita de Melo, muito obrigado por esta interessante conversa, que foi a nossa entrevista biográfica mais internacional entre os Açores e o Vietnã. E então, apesar da distância, no tempo e no espaço, oxalá possa em breve regressar à sua e nossa Ilha do Faial. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Na próxima semana estaremos de regresso às conversas da diáspora e à América do Norte, desta vez para uma entrevista biográfica com a professora georgiense Irene Blair, da Universidade de Toronto. Iremos do Vietnã para o Canadá, mas continuaremos no Triângulo do Faial para São Jorge. Contamos consigo.